Algumas histórias em One Piece nos fazem vibrar com batalhas épicas, outras nos quebram por dentro. E nenhuma história nos silenciou tanto quanto a de Bartolomeu Kuma. Kuma não é só um ex-Chichibukai, ele foi um dos maiores revolucionários, alguém que lutava contra o sistema opressor do governo mundial. Mas o mundo o conhece como uma máquina, um pacifista, alguém que não sente, que não pensa, mas por trás daquela aparência fria havia um pai. Um homem que deu tudo de si para que a filha pudesse viver livre. Na saga de Egghead, Bonnie finalmente confronta o passado de seu pai. Ela descobre que o sacrifício dele foi muito maior do que podia imaginar. Enquanto isso, o próprio Kuma reaparece no presente, correndo, desgovernado, em direção a algum destino que ninguém compreende. E o que resta dele é um instinto, uma dor que nem mesmo a ciência conseguiu apagar. E fala, meus queridos senpais, como é que vocês estão? Eu sou o Jean, trazendo mais um vídeo para vocês. E cara, que episódio foi esse? Que episódio sensacional, sensacional mesmo. Teve de tudo, cenas épicas, momentos emocionantes, cenas assim de cortar o coração e também revelações chocantes. E claro, o soco mais épico da história dos animes. Eu sei que vocês gostaram, eu sei muito bem. Então, chega de enrolação e bora pro episódio 1137 de One Piece. O episódio começa no exato momento em que Bonnie termina de acessar as memórias de Kuma. Com os olhos marejados e o coração em pedaços, ela se depara com Vegapunk. Ele, cabisbaixo, visivelmente abalado, confessa seu pesar por ter quebrado a promessa feita a Kuma, a promessa de nunca revelar a Bonnie o real motivo de seu sacrifício. Em meio à dor, Bonnie, mesmo assumindo sua forma adulta e durona, não consegue esconder o que ela realmente é, uma criança assustada em busca de seu pai que tanto ama. Emocionada, ela lentamente retorna ao seu estado infantil e corre para dar um abraço apertado em Vegapunk. Aquele gesto diz tudo. Ele não era o verdadeiro culpado, ele também sofria. Logo após, uma cena tocante acontece. Vegapunk presenteia Bonnie com um colar deixado por Kuma, um presente especial para seu aniversário de 10 anos. Não é uma joia qualquer, o colar tem a forma de um sol, o símbolo de Nika, aquele que representa a libertação. Esse detalhe não é à toa. Durante a vasta jornada de One Piece, já vimos esse símbolo surgir em Wano, Alabasta, entre os Homens-Peixe, Igreja de Kuma e até em Skypiea. Seria esse sol, afinal, a verdadeira representação do reino antigo? Algo que conecta todos esses povos oprimidos ao lendário guerreiro da libertação? Vegapunk então fala com Bonnie sobre Luffy e detalha tudo o que aconteceu em Egghead enquanto ela estava imersa nas memórias de Kuma. Mas a calmaria dura pouco. A narrativa corta para o presente. Bonnie agora nas garras impiedosas de Saturn. Vemos Sanji e Frank paralisados, sem conseguir reagir ao estranho e incompreensível poder do ancião. Um poder que até agora permanece um completo mistério. Luffy, jogado ao chão, em sua forma de velhaco, exausto e faminto, implorando por comida. Saturn encara Bonnie e diz friamente: Kuma está morto. Palavras como punhais. Em seguida, somos levados para fora da ilha e vemos o mundo reagindo com choque ao incidente de Egghead. Os jornais espalham uma narrativa distorcida. Os Chapéus de Palha são retratados como vilões e que fizeram Vegapunk de refém. Em meio ao caos, uma conversa entre Dragon e Ivankov acontece. Dragon questiona para onde Kuma poderia ter ido. Ivankov responde com firmeza: se fosse qualquer um, diria Mary Joyce, mas Kuma não. Ele é diferente. Bonnie parte para cima de Saturn com o golpe do futuro distorcido, imaginando os poderes da borracha de Nika. Mas, para sua surpresa, o ataque não tem nenhum efeito. Saturn nem sequer se move. Ele começa a falar, calmo e cruel, dizendo que Bonnie não entende quem é o verdadeiro Nika. Ela só conhece histórias antigas, lendas sobre um homem de borracha. Por isso seu golpe não funcionou. Ela ainda não associou o Gear 5 de Luffy a Nika. Falta ainda essa conexão. Nesse momento, Luffy aparece devorando comida, faminto. Assim que Saturn vê, ele já muda de expressão. Dá pra ver o medo surgindo. O simples fato de Luffy estar comendo já o deixa apavorado com a chance do despertar de Nika. Ele grita para os marinheiros colocarem as gemas de Kairoseki no chapéu de palha. Mas aí vem a dúvida. Se todo mundo estava paralisado, quem alimentou Luffy? Só pode ter sido ele, Kizaru. Desde que chegou em Egghead, Kizaru tem mostrado estar em conflito. Ele não sabe se cumpre as ordens ou se faz o que acha certo. Esse gesto simples, dar comida ao Luffy, mostra que ele ainda tem um lado humano, um lado que sente, que pensa, que sabe o que é justiça de verdade. Saturn então revela mais verdades chocantes. Ele explica por que os poderes de Bonnie estão enfraquecendo, dizendo que ela só tem esses poderes por causa de um experimento feito por ele mesmo com o extrato de Akuma no Mi. O poder dela permite que ela se transforme em versões futuras de si mesma, mas quanto mais ela encara a realidade, mais esses futuros ficam limitados. Ele diz que a prova do fracasso dela é que ela começou a duvidar se Nika era mesmo real. E vai além, confessa que também fez testes com drogas
em Ginny, mãe de Bonnie, e por causa desses testes, Ginny desenvolveu uma doença incurável, que mais tarde foi passada para Bonnie. Vegapunk, enfurecido, questiona os atos de Saturn, mas ele responde da forma mais fria e cruel possível: por que eu me preocuparia com insetos? Esse momento revela o lado podre e sombrio do governo mundial. Eles se acham deuses, mas agem como monstros. São verdadeiros demônios com o mundo nas mãos. Kuma chega em Egghead, completamente destruído, sem memória, mas guiado pelo instinto de pai. Ele avança em direção à ilha, derrubando tudo. Saturn duvida, diz que é impossível Kuma estar ali, mas ele está, e está vindo direto para salvar sua filha. Ele é bombardeado de todos os lados, balas, canhões, explosões, e mesmo assim continua, ferido, sangrando, cambaleando, mas firme. Bonnie, ao ver toda essa realidade cruel, desaba. Ela chora, grita, sente que não consegue mais lutar, está prestes a desistir, enquanto seu pai corre para impedir o pior. A cena é de arrepiar. Saturn manda os fuzileiros navais atirarem na cabeça de Bonnie. Todos ao redor gritam para eles pararem, e então Kuma dispara uma onda de luz e impede o tiro, mas Saturn não recua, joga Bonnie ao chão e se prepara para dar o golpe final. Uma explosão acontece. E aí vem o momento mais emocionante do episódio. Kuma se joga na frente do golpe, protege sua filha com o próprio corpo. Mesmo destruído, mesmo sem memória, mesmo morto, ele estava ali por ela. Bonnie abre os olhos e vê seu pai. O reencontro é de partir o coração. Ela se agarra a ele, chora sem parar. O amor de um pai fez com que o impossível se tornasse realidade. Todos estão espantados, inclusive Saturn. Saturn tenta acabar com ele de uma vez, mas Kuma segura seu golpe com firmeza. O pânico toma conta do ancião. Ele sabe que Kuma deveria ter sido destruído pelo botão de autodestruição. Mas como ele ainda está ali? Como ele ainda resiste? A resposta é simples. Saturn nunca entenderia o poder de um sentimento verdadeiro. Nunca entenderia o amor de um pai. Kuma cerra seu punho, aquele que carrega a dor da escravidão, a dor da perda, o sofrimento de todos que amou, o punho que carrega a dor do mundo. E com esse punho ele salta, e então dispara o soco mais lendário de One Piece. Um golpe que não é só força, mas alma. Um golpe que representa luta, dor, sacrifício e amor. Um momento lindo, satisfatório e inesquecível. O episódio termina com a música de abertura tocando, agora com um tom de salvação e liberdade. Vemos imagens felizes de Bonnie e Kuma. A história mais linda de One Piece se encerra com lágrimas, emoção e um abraço que vai ficar marcado para sempre na memória de quem assistiu. Foi lindo, né? A trajetória do Kuma realmente foi assim magnífica. E tava muito na hora, muito mesmo, do Saturn tomar esse socão que ele tomou. Cara, que soco espetacular. Que episódio sensacional. Eu gostei demais, demais, demais. Foi assim, muito absurdo. Eu tenho certeza que o Oda vai dar aquele jeitinho dele pra trazer as memórias do Kuma de volta. Essa é uma história que precisa ter um final feliz, ela precisa muito ter um final feliz. Foi absurdo, absurdo mesmo. Esse episódio foi incrível, trilha sonora impecável, cenas muito bonitas, muito mesmo. E cara, que finalização foi aquela? Essa particularmente é uma das aberturas que eu mais gosto em One Piece, é uma das minhas favoritas. E aí, e você? Curtiu o episódio? Se emocionou também? Chorou também? E se você curtiu o vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha. Valeu por assistirem, até a próxima e fui!